locomotivas rodando em milhões de quilômetros em trilhos. Turbinas que impulsionam centenas de aviões diariamente. Serviços que financiam e emprestam dinheiros a milhões de pessoas e empresas. Eletrodomésticos presentes em milhões de cozinhas e lares do mundo. Presença marcante no setor energético. A General Electric, ou simplesmente GE, é um enorme conglomerado que literalmente faz o mundo rodar com soluções inovadoras, e é esta história que contaremos hoje. Roda a vinheta. As origens da GE remontam a Thomas Alva Edison, que juntamente com Grosvenor Peloveri, um consultor da empresa Western Union, fundou a Edison Electric Light Company em Menlo Park, estado americano de Nova Jersey, em outubro de 1878, com o objetivo de desenvolver um sistema de iluminação comercialmente viável. A ideia surgiu depois de ter visto uma caríssima exibição de uma série de 8 luzes 500 candelabros luzes de arco, que quase cegavam as pessoas presentes. Após pouco mais de 1 ano de árduo trabalho, que consumiram $40 mil, 6 mil materiais de filamentos alternativos, pesquisados e 1.200 testes, o inventor cumpriu o que prometeu, e no dia 21 de outubro de 1879 Thomas Edison entrou para a história. Isto porque ele desenvolveu a primeira lâmpada de filamento de carbono, provida de corrente por dínamos de alta tensão especiais, que permanecia acesa por 40 horas. Até que ela apagasse, o inventor não saiu do laboratório. A invenção foi anunciada no New York Herald em 21 de dezembro. Nas semanas seguintes, os estoques de gás caíram drasticamente enquanto as ações da empresa subiam. Conforme outros produtos foram surgindo, rebatizou a empresa como Edison General Electric Company. Durante esse tempo, a empresa ingressou em diversos segmentos de mercado, como por exemplo, a construção das maiores locomotivas e transformadores elétricos do mundo. O cientista também se envolveu em áreas muito diferentes, incluindo mineração, baterias e até mesmo com a produção de cimento. Já em 1876, auxiliado por um grupo de empregados, Edison inventou um telégrafo capaz de enviar 4 mensagens de uma vez e aperfeiçoou o telefone, de modo que permitisse falar e ouvir ao mesmo tempo. O investimento no exterior ocorreu desde o início da indústria elétrica nos Estados Unidos, quando a empresa ingressou no mercado inglês com a abertura de uma subsidiária, a Edison's Van, no final da década de 1880. Na Alemanha, por meio da Allgemeine Edison Gesellschaft, e na Itália, por intermédio da Società Edison per la Fabbricazione delle Lampade. Seu laboratório, o Laboratório Edison, agora um monumento nacional, foi transferido para West Orange, estado de Nova Jersey, em 1886, criando uma nova forma de realizar negócios, onde um grupo de pessoas, ao invés de apenas uma, poderia inventar, construir e comercializar produtos. Em 1892, a fusão da empresa com a Thomson Houston Electric Company, fundada em 1883 por Charles Coffin, Edwin Houston e Elihu Thomson, arquitetada pelo lendário banqueiro J.P. Morgan, criou a General Electric Company. Com suporte financeiro do banqueiro, a GE praticamente garantiu o monopólio da tecnologia de fabricação de lâmpadas e de outros equipamentos elétricos, principalmente de corrente contínua, através de uma agressiva política de aquisição de patentes e da introdução de inovações próprias. O sucesso em diversas áreas levou a GE a ser listada no Índice Industrial Dow Jones, já em 1896. Atualmente, é a única empresa da lista original ainda incluída no índice. A GE foi pioneira ao inaugurar um laboratório para pesquisas científicas em 1900, localizado na cidade de Schenectady, estado de Nova York, que agora é o maior laboratório privado desse tipo. Já em 1908, a empresa, pioneira na construção de locomotivas elétricas, fornecia este meio de transporte para a estação central de Nova York.
Nos anos seguintes a G conquistou feitos memoráveis como ao construir, em 1914, todo o sistema de controle e instalação elétrica do Canal do Panamá, e ao inaugurar uma das primeiras estações de rádio dos Estados Unidos em 1922. No final desta década, em 1927, instalou o Departamento de Produção de Refrigeradores. A década de 30 começou com a criação da Divisão de Desenvolvimento Plástico e da Divisão de Ar-Condicionado em 1932. Na década seguinte, inovou mais uma vez ao construir o primeiro avião a jato dos Estados Unidos, o modelo 1A. Nos anos seguintes a G se transformou em um enorme conglomerado, atuando em diversos segmentos do mercado. Sua força pode ser medida em 1969, quando o projeto Apollo, que levou o homem à Lua, envolveu 37 operações da G e mais de 6 mil dos seus empregados. Apesar de ser apontada como uma empresa inovadora e pioneira, no final da década de 70 a G vivia um momento delicado. A concorrência já não permitia que suas tecnologias se distinguissem no mercado. A necessidade de rapidez e de melhoria contínua exigia a eliminação de barreiras internas de funcionamento, permitindo uma comunicação mais eficaz e um menor tempo de resposta. A mudança de atitude teria que ser radical. Foi então que, em abril de 1981, um homem chamado Jeff Welch assumiu a presidência da empresa com a tarefa de recuperar os dias de glória de um gigante. Fique agora com alguns comerciais da General Electric americana, dos anos 1970 e 1980, que mostra a revolução que Jeff Welch comandou. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. Além disso, toque no sininho para receber vídeos novos. We'd like you to come along with us to see the brightest, sharpest color picture General Electric has ever put into big screen television. With GE's unique 100% solid-state modular system that runs cooler for better performance, longer life, easier servicing. General Electric Color TV for 1973. See these battery-operated products? They use lots of throwaway batteries, and that gets expensive, even with the long-life kind. To save money, I use General Electric rechargeables. When they run down, you just charge them up overnight in the GE Charger. They'll recharge up to 1,000 times and can last for years. Get the complete GE system, batteries, module, and charger. Now with a $2 rebate where battery-operated products are sold. This is General Electric Performance Television, a revolutionary new set from the same people who brought you the first home television receiver and the first receiver to use the Emmy-winning VIR color signal. This is the widescreen 1000 with a picture 3 times bigger than a 25-inch diagonal set. Come see why, no matter what size picture you want. You'll want GE Performance TV. This is how they clean the dirt and grime off city buildings. Water under pressure, concentrated on the same area. At General Electric, we applied that same principle to cleaning hard-to-clean pots and dishes with the famous Pot Scrubber dishwasher. And the latest GE Pot Scrubbers are better than ever with many new features, including a 30-day money-back guarantee. The new GE Pot Scrubber. From the wonderful world of General Electric. Ele planejava fazer uma revolução na G, que apesar de alguns problemas era uma empresa saudável. Welch rapidamente mostrou que também seria o primeiro grande executivo dos tempos modernos a exigir grandes mudanças. Tirou a empresa do ramo dos pequenos aparelhos domésticos. Diminuiu a força de trabalho de 404 mil para 229 mil, acabando inclusive com a antiga política de não demissão da G, o que lhe valeu o apelido de Neutron Jack, por causa da bomba que destrói as pessoas, mas deixa os prédios intactos. Fechou 73 fábricas e eliminou 232 produtos do portfólio. Ele vendeu 12 bilhões de dólares em negócios da G e adquiriu outros que estavam avaliados em 26 bilhões. Entre eles estavam a RCA Corporation e sua rede de televisão NBC, adquiridas em 1986.
concordou em combinar os interesses europeus da GE em aparelhos, equipamentos médicos, distribuição elétrica e sistemas de energia com a não relacionada General Electric Company of Britain. Isso impulsionou o sucesso de mercado da empresa, alçando o faturamento de 12 bilhões para mais de 100 bilhões de dólares, acumulando crescente admiração juntamente com a rápida diminuição das constantes queixas. Ele também investiu 200 milhões de dólares naquele primeiro ano para dar o pontapé inicial no programa de 200 novos projetos. A lenda de Welch cresceu quando a GE tornou-se, em 1997, a primeira empresa do mundo a ultrapassar a barreira de 200 bilhões de dólares em valor de mercado. Nesta época, das 350 unidades de negócios que tinha quando o GE assumiu a presidência, a GE manteve apenas 12. Motores para aviões, eletrodomésticos e ar-condicionado, serviços financeiros, distribuição elétrica, sistemas industriais, serviços de informação, serviços de internet e intranet, equipamento médico, iluminação, plásticos, sistemas de energia, turbinas e energia nuclear, sistemas de transporte, locomotivas, e a NBC. Até 2001, quando deixou o cargo, ele construiu uma GE mais magra, mais forte, mais competitiva, com menos pessoas, menos unidades de negócio, menos níveis, e menos gestores, e muito mais valiosa. Em sua gestão, o valor de mercado da empresa saltou de 14 bilhões para 410 bilhões de dólares. Nos últimos anos, a empresa centenária, sob o comando do competente Jeff Immelt, ex-chefe da divisão médica da GE e ex-vice-presidente da área plástica, viveu um momento histórico. Pela primeira vez, em 2007, mais da metade das vendas globais veio de fora dos Estados Unidos. Na última década, a GE abriu seus 3 primeiros centros de pesquisa fora dos Estados Unidos. Na Índia, Bangalore, em 2000, na China, Xangai, em 2013 na Alemanha, Munique, em 2004. Em quase 120 anos GE se tornou um mito corporativo, ajudou a iluminar o mundo e ensinou a várias gerações de executivos o valor da inovação.